Bom dia, queridos. Graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos novamente aqui para mais uma transmissão da oração da madrugada. Eu queria cumprimentar cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a este momento ímpar de nós passarmos alguns instantes na presença de Deus, lendo sua palavra, meditando na sua palavra, orando, intercedendo, clamando e depois nos expondo a algumas revelações da palavra do Senhor sobre a nossa vida. Então, sejam muito bem-vindos, cada um de vocês. Quero lembrar de que neste próximo sábado nós iniciamos a nossa casa de oração, 5h30, presencial, dentro do templo da comunidade Osana. Nós teremos então nossa primeira casa de oração, que é um tempo de oração presencial. Não haverá transmissão. Vamos precisar nos deslocar até o templo para lá junto, prostrados, estar numa atmosfera de adoração, é que nós chamamos de adoração de prostração. Vamos estar ali orando, intercedendo, clamando, suplicando ao nosso Deus por 1 hora. Então será a nossa casa de oração. Prepare-se, leve seu colchonete, leve seu cobertor, para você se prostrar na presença do Senhor neste sábado, às 5h30 em Osana. Amém? Pois bem, eu gostaria de iniciar nosso tempo de oração e já lendo a palavra de Deus, um texto muito importante que eu estava lendo, Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1. O livro de Judas tem apenas um capítulo, e este Judas não é o Judas Iscariotes, é outro Judas. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então Judas aqui está dizendo, alertando a igreja de Cristo de que certos homens cuja condenação já estava sentenciada por muito tempo, eram homens que distorciam a palavra de Deus e que agiam por interesses, e o único interesse era desfazer da fé que foram confiadas àquelas pessoas. Diz aqui, em libertinagem viviam e negavam a Jesus Cristo, mas estavam infiltrados no meio dos irmãos, no meio da igreja. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu aqueles que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade,
mas abandonaram a própria morada. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Está falando dos anjos caídos, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Você veja que Sodoma e Gomorra foi conhecida pela disseminação da homossexualidade e de tudo quanto conhecemos como imoralidade, diz, se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Então, amados, nós estamos vivendo dias de Sodoma e de Gomorra, onde a imoralidade está em extremo crescimento, inclusive sendo legalizado pelos governos. Então, nós estamos vivendo dias que já no passado já foi uma realidade. Olha só, diz, da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos e rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais, ou seja, profanam as coisas de Deus, profanam os mandamentos do Senhor. Contudo, diz no versículo 9, olha que coisa séria isso aqui, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Uau! Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que não entendem por instinto como animais irracionais. E não é assim que nós estamos vivendo nesses dias, amados. De uma forma irracional, as pessoas acusam, as pessoas diz, nessas mesmas coisas se corrompem. Parece até que está falando dos nossos dias, do que nós estamos padecendo. No versículo 11, olha o que Judas diz. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Caim é o caminho do crime, do assassinato. Caim matou seu irmão por inveja. Caim matou seu irmão por pura inveja, porque Deus se agradou mais do sacrifício de Abel do que de Caim. E Caim caiu nesse erro, levantou a sua mão, o primeiro crime registrado na palavra de Deus. Buscando lucro. Caíram no erro de Balaão. Balaão foi pago para profetizar contra o povo de Deus, e mesmo assim ele não conseguiu. E depois diz, foram destruídos na rebelião de Corá. Corá era o líder, era um dos líderes, um dos príncipes, que liderou uma rebelião contra Moisés no deserto. E quando Moisés separou aqueles que estavam do lado dele e aqueles que estavam do lado de Corá, quem ficou do lado de Corá, a Bíblia diz que a terra os engoliu. Abriu-se uma fenda e todos caíram. A mão de Deus pesou nesse momento. Que coisa terrível, não? E diz no versículo 12, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que cuidam de si mesmos. São nuvens sem água
impelidas pelo vento, árvores de outono, sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Uau! São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, Enoque é a 7ª geração de Adão, profetizou acerca deles, quando lhe disse: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam a outros por interesse. Uau! Judas nunca esteve tão no nosso tempo como agora, não é verdade? Parece que está falando do que nós estamos vivendo nesses tempos. Versículo 17 diz: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da própria alma e não do espírito. O mundo hoje está guiado pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelas emoções. O importante é ser feliz. E assim cometem com avidez toda sorte de pecados, toda sorte de impureza, diz a palavra do Senhor. Se corrompem nas suas próprias concupiscências, se corrompem nos seus próprios erros e pecados. Estes são, diz a palavra, os que causam divisão entre vocês, os quais seguem a tendência da própria alma e não do espírito. Nesses dias nós ministramos que nós precisamos viver no espírito. Precisamos buscar as coisas do espírito. A nossa carne, nosso corpo, nossos desejos tendem a fazer as coisas da carne, mesmo na mente, sabendo que devemos fazer as coisas do espírito. Mas como diz o texto, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E essa é a nossa luta constante de brigar aquilo que nós devemos fazer com aquilo que nós gostamos de fazer, mas que não procede de Deus. Então diz no versículo 20, diz: portanto, edifiquem-se, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. E aqui nós voltamos novamente ao estudo que nós fizemos nesta segunda-feira no discipulado, quando falamos do poder que a oração tem. Deus tem escondido o seu rosto porque não há intercessores na terra. E Deus está no secreto, escondeu-se no secreto, aonde você só pode chegar através da oração. Não tem um caminho que te conduza ao lugar secreto onde Deus está, onde Deus mora. A Bíblia diz que Deus fez da sua morada no lugar secreto. Por isso Jesus disse: quando você vai orar, entra no teu quarto, fechada a porta, ora a teu Pai que está no secreto. Ou seja, Jesus já nos deixou essa dica, dizendo-nos onde nós poderíamos
encontrar essa comunhão com o Pai. Por isso Judas está dizendo, cuidado com esses zombadores, cuidado com esse estilo de vida ímpio, cuidado com esses que estão se infiltrando, tentando desfazer a tua fé, tentando te corromper. Cuidado com as amizades com quem você anda. Cuidado com as pessoas com quem você está dialogando, com quem você está conversando. Por quê? Porque pode ser a voz da serpente tentando enganar seu coração, tentando dissuadir, tentando enfraquecer a sua fé e levar você a viver em função da sua alma e não do seu espírito. Por isso diz, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, orando em línguas, profetizando, consagrando a sua vida ao Senhor. Depois diz no versículo 21, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Esta é uma preparação para aqueles que são remanescentes. Se você não é remanescente, você não vai entender esta palavra. Mas se você é remanescente, você sabe exatamente do que eu estou falando nesta manhã. Tenha compaixão, diz, daqueles que duvidam. Ganhe-os para o Senhor. Tenha compaixão, ore por eles, por aqueles que ainda não creem, por aqueles que estão divididos, por aqueles que ainda não tiveram a revelação. Diz, tenham compaixão. A outros, salve-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, olhando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, afastem-se da carne. Tenham ódio das obras da carne. Por quê? Porque as obras da carne te levarão para o fogo eterno. Te levarão para o fogo eterno. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, o nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Uau, que palavra de Judas, que tremenda alerta de Judas. Ele escreveu uma carta só, mas uma carta extraordinária, uma carta de alerta, uma carta de direção, uma carta onde precisa despertar os nossos olhos. Queridos, tudo isso que nós acabamos de ler não é estranho para mim, não é estranho para você. Olha, isso tem mais de 2020 anos, esta escrita, e é tão atual. É tão atual. Você percebe como que a Bíblia é atual? Ela não está caducada, ela não está ultrapassada, não. Ela está tão atual. Aqui ele descreve os nossos dias, queridos. Descreve os nossos dias. Portanto, tenhamos o cuidado de preservar nossa alma para o dia do nosso arrebatamento, de nos guardar de todas as coisas que possam contaminar a nossa vida, de todas as coisas que possam trazer certo prejuízo à nossa salvação. Amados, o mais importante desta geração é nós preservarmos a nossa salvação. É preservar a nossa salvação. Como? Diz, orando no Espírito. Orando, tendo intimidade com o Espírito de Deus. Como nós dissemos no discipulado, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais invisível para os desejos da carne, você e eu ficaremos. Portanto, amados, que sirva de alerta para nós nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Vamos ter nosso tempo de oração nesta manhã e vamos declarar a nossa firmeza em Deus. Vamos declarar que nós precisamos nos afirmar cada dia mais na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pai, nesta manhã, Senhor, nós levantamos o nosso clamor e dissemos a Ti: escuta a nossa oração, ó Deus. Escuta a nossa súplica, Senhor. Ouve-nos, Senhor Deus, nesta manhã. Responde-nos. Responde-nos, porque tudo que nós temos vivido neste mundo, tudo que nós temos visto, ouvido, tudo que nós temos assistido, os acontecimentos, os últimos acontecimentos na face da terra, Senhor, perturbam os nossos pensamentos, nos atordoam, porque achamos que já vimos de tudo, mas cada dia se apresentam coisas novas de maldade, de más notícias, de atrocidades que trazem, Senhor Deus, muitas vezes até uma desesperança de que um dia o homem pode mudar, mas o homem só pode mudar quando Cristo for o seu Salvador e o seu Senhor. O salmista diz, Senhor, que diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, aumentam o sofrimento dos justos, porque eles, irados, mostram seu rancor, mostram seu ódio, mostram os seus erros, seus pecados, como sendo verdade, confrontando a Tua palavra, confrontando, Senhor, os pensamentos que nos levam a Deus. A Deus, o nosso coração fica, Senhor Deus, acelerado, o nosso coração fica, Senhor Deus, com um certo temor diante de tantas situações, de tantas atrocidades, a qual nós clamamos ao Senhor para o nosso consolo. Sua palavra diz que Deus é o nosso socorro, nosso pronto auxílio no dia da tribulação, no dia da adversidade. O Senhor nos conduzirá a um lugar tranquilo, a um rio que corre da cidade do nosso Deus, para nos dar paz, para nos dar fortalecimento, para renovar a nossa fé e para nos fortalecer. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, diante de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, diante da turbulência no mundo, diante da turbulência da política. Pai, nós estamos vivendo dias de eleições, dia de escolher homens e mulheres que estarão governando a nossa vida. Senhor, abençoa, Senhor Deus, o nosso povo, abençoa o povo de Deus, abençoa os membros da nossa igreja Osana, para que possam votar com temor e tremor diante de Ti, em pessoas, Pai, que vão estar governando as nossas vidas por 4 anos, e que, Senhor Deus, possamos colocar homens e mulheres tementes ao Senhor nessa cadeia de autoridade, porque, Senhor Deus, nós temos sido, como cristãos, atacados através das leis governamentais, através das legislações, Senhor. Oramos, Senhor Deus, pelos futuros vereadores que serão eleitos, para que possam, Senhor, fazer leis que produzam paz, que produzam prosperidade, que produzam, Senhor Deus, um temor a Deus. Senhor, tem muitos governantes que não têm temor a Deus e fazem leis justamente para confrontar a Tua palavra, para confrontar aqueles que creem em Cristo Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, pela Tua misericórdia. Senhor Deus, tem misericórdia dos nossos filhos, tem misericórdia dos nossos netos, tem misericórdia da nossa descendência. Se nós já estamos vivendo dias difíceis nesta época, Senhor Deus, o que nós podemos deixar como legado para os nossos netos, para os nossos
bisnetos. Senhor Deus, queremos deixar um legado poderoso, Senhor, já confrontando o mal desde agora e nos estabelecendo como uma igreja temente a Deus, uma igreja que vive no Espírito, uma igreja que vive, Senhor Deus, de acordo com a Tua palavra. E eu profetizo nesta manhã sobre uma igreja pura, sobre uma igreja gloriosa, sobre uma igreja sem mácula, sobre uma igreja que vive no Espírito, que, Senhor Deus, propaga o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, uma igreja crescente, uma igreja contínua de fidelidade a Deus, uma igreja onde as famílias se reúnem para celebrar o nome do Senhor, uma família, Senhor Deus, que não abre mão dos direitos da salvação para todos os seus familiares. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu declaro esta oração sobre a vida da família Osana, Senhor, que possamos crescer em conhecimento, em revelação, em vida de igreja, de amor, de sermos a expressão, Senhor Deus, do Teu amor, da comunhão que nos leva a uma unidade onde Deus estabelece a sua bênção e a vida para sempre. Ah, Deus, que possamos nos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou, e como no início da igreja primitiva, a palavra do Senhor diz que este era o sinal, que eles se amavam uns aos outros e que contavam com a simpatia de todo o povo, e o povo via este amor, e por isso a cada dia o Senhor lhe acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. E nesta manhã, Senhor, oramos por esse amor constrangedor, por esse amor que constrange, por esse amor que salva, por esse amor que traz a verdadeira comunhão no meio do Teu povo. Pai, precisamos deste amor, Senhor. Precisamos deste amor. E esse amor só pode ser desenvolvido, Pai, mediante a nossa congregação, mediante o sentido de congregar-nos para ser a expressão deste amor que está em nosso coração, de alcançar vidas, de orar, de interceder, de viver no Espírito, no temor de Deus, porque sabemos que haveremos de prestar contas ao nosso Deus. Por isso, Senhor Deus, nesta manhã, nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos e nós intercedemos na Tua presença, Pai. Intercedemos, Senhor Deus. Deus, livra-nos da imoralidade, livra-nos das perversões, livra-nos, Senhor Deus, dos pensamentos, livra-nos do diálogo com a serpente que nos convence, porque somos influenciáveis. Somos homens influenciáveis. Se não formos cheios do Teu Santo Espírito, seremos enganados, seremos influenciados. Por isso a Tua palavra diz que nos últimos tempos haverão zombadores, haverão, Senhor Deus, o espírito da apostasia, que haverão enganadores, que enganarão a muitos os da fé. Que não sejamos nós, que não caiamos em doutrinas humanas que beneficiam a imoralidade, que beneficiam o pecado, mas que sejamos tidos santos, irrepreensíveis pelo Senhor até o último dia, onde seremos arrebatados e iremos nos encontrar nas nuvens com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, abençoa, Senhor Deus, cada família desta casa espiritual. Abençoa, Senhor Deus, cada membro. Oh Deus, desde o maior até o menor. Senhor, desde já nós estamos na expectativa deste encontro de casais, encontro de jovens e encontro, Senhor Deus, de jovens adultos, os singles. Que neste dia, Senhor, marcado, Senhor, seja um tempo de comunhão, seja um tempo de amor, seja um tempo, Senhor, de nós nos alicerçarmos, de fundamentar ainda mais esta comunhão, esta aliança, que possamos demonstrar esta aliança que temos para com os nossos irmãos,
afasta todo medo de contaminação, porque, Senhor Deus, a contaminação que nós devemos ter é o vírus do amor de Deus ao coração das pessoas. Pai, em nome de Jesus, afasta todo temor em relação a essa pestilência e para que juntos possamos estar, Senhor Deus, Pai, celebrando o Senhor, mantendo esta comunhão e nos fortalecendo no poder de Deus, que é a comunhão. Pai, nós sabemos que desde já o Senhor reservou esse dia para fazer algo extraordinário na vida da tua igreja. Pai, nós louvamos o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos preservado. Senhor Deus, enquanto o mundo continua anunciando barbáries, continua anunciando o aumento da maldade, o aumento da pestilência, o aumento do confronto, o aumento da violência em todas as suas formas, Deus, nós anunciamos que o Senhor está salvando, que o Senhor está redimindo, que o Senhor está perdoando pecados, que o Senhor está abençoando, que o Senhor está prosperando, que o Senhor está guardando, que o Senhor está protegendo, que o Senhor está escondendo debaixo das suas asas aqueles que creem em Ti, aqueles que são Teus filhos, aqueles que de fato e de verdade estão, Senhor Deus, conectados com Teu Santo Espírito, aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito, o Senhor está abençoando. Nós anunciamos que o Senhor está fazendo prosperar aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. E nesta manhã, Senhor Deus, nós queremos deixar este registro da Tua palavra, Senhor Deus, da Tua palavra em nossas vidas. Queremos estar precavidos, guardados. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, Senhor. Guarda os nossos olhos, guarda nossas mãos, guarda, Senhor Deus, nossas atitudes. Que nossas atitudes revelem o Deus a quem nós servimos. E que seja, Senhor Deus, o nosso Deus, que nos deu o seu amor, que nos deu a sua graça em Cristo Jesus, que possamos falar e mostrar esse verdadeiro amor que nós vivemos para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Abençoe, Senhor Deus, cada família de Osana. Abençoe cada líder de casa de paz, abençoe cada líder de departamentos, abençoe, Senhor, os ministérios, abençoe os departamentos, abençoe, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, que opera no corpo de Cristo para trazer a edificação mútua e estabelecer o teu amor em nosso meio. O amor que nos cura, o amor que nos revela, o amor que nos conduz à presença do Pai. Pai, nós oramos agradecidos a Ti nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Oramos por aquele que está enfermo, nesta manhã, seja curado em nome do Senhor Jesus. Você que está enfermo, você que está doente, você que tem alguma situação no seu corpo físico, nós agora liberamos uma palavra de cura sobre a sua vida. O Senhor está me dizendo que hoje é um dia de cura. Nesta noite, nesta quinta de glória, Pai, nós sabemos que o Senhor agirá em forma sobrenatural, curando enfermidades, porque este é o desejo do Senhor, curar o seu povo, curar o seu povo, curar os seus filhos, através do nome poderoso de Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, amados. Que tempo gostoso de oração. Quero anunciar a vocês que hoje, quinta-feira, nós teremos o nosso culto Quinta de Glória. Quinta de Glória é culto presencial. E tem uma palavra tremenda que Deus colocou em nosso coração. Curados ou não? Depende muito da nossa fé. Sermos curados ou não. Então, nesta noite, convide pessoas enfermas. Ou mesmo se você está enfermo, se você está com alguma situação que precisa de uma intervenção de Deus. Queridos, nesta noite, Deus vai fazer grandes coisas. É uma noite de cura.
nós vamos estar orando por cura, vamos estar ungindo o enfermo, conforme diz a Escritura. Chame os presbíteros da igreja, unjam com óleo e ore em nome do Senhor Jesus, e o enfermo será curado. E se houver cometido pecados, o Senhor promoverá a graça da salvação na sua vida. Então, amados, nesta noite você não pode perder. Traga um convidado, traga pessoas que precisam de uma intervenção do Senhor e nós vamos estar orando. Nós temos nos preparado esses dias para poder orar e poder ser um instrumento de Deus para curar os enfermos nesta noite. Amém, amados? Então, vá com grande expectativa, vá com fé, porque onde há fé, sempre há milagres extraordinários. Amém? Amém. Nós estamos falando um pouco sobre os dons, estamos dando uma recorrida geral, e é muito importante porque uma das coisas que eu, como pastor de Osana, eu tenho orado muito com minha esposa pela manifestação de dons espirituais na igreja. Amados, nós não podemos ser apenas um simples membro de assistir os cultos, de receber a palavra, de dizer, uau, que palavra. Não, amados, Deus te deu um dom e que você precisa descobrir esse dom e que você precisa participar para a edificação do corpo. Você não é meramente um espectador, você é um participante, você é um protagonista no corpo de Cristo. Você tem uma função, e essa função não é necessariamente você fazer uma ou outra coisa, mas a função é que dentro dos 9 dons espirituais, um deles, pelo menos, é seu dom, e você precisa descobri-lo. Você precisa saber qual é o seu dom. Dom de cura, dom de realizar milagres, dom de variedade de línguas, dom de línguas estranhas. Amados, Deus quer usar a sua vida através do seu dom para trazer edificação ao seu corpo. E a igreja precisa. E, queridos, por que eu estou trazendo essa palavra na oração da madrugada? Porque o Espírito Santo nos conduziu, dizendo-nos que nós estamos entrando. Escute, igreja, isso aqui é profético. Escute, muito importante. Nós estamos entrando numa temporada, sem dúvida, extraordinária, numa temporada abençoada, numa temporada onde compraremos sem dinheiro, uma temporada onde nós vamos estar vendo grandes milagres. Mas, queridos, estamos também entrando numa temporada em que seremos perseguidos. Escute. Estamos entrando numa temporada perigosa, porque o mundo está escolhendo pessoas que pensam como o mundo. O mundo está escolhendo os seus ídolos. O mundo está escolhendo as pessoas que pensam como eles. Escute o que eu estou falando. E a única coisa que vai sustentar você, primeiro, estar no corpo de Cristo. Estar inserido no corpo de Cristo. Porque é só lá que tem proteção. É no corpo de Cristo que está salpicado o sangue de Jesus, onde os demônios não podem entrar. Onde o espírito da morte não pode entrar. Escutem o que estou falando. Lembra-se da Páscoa dos judeus, nos dias de Moisés, pintaram as portas, os umbrais das portas. Neste dia, neste tempo, os umbrais das portas que estão pintadas se chama Igreja de Cristo, corpo de Cristo. Fora do corpo de Cristo não há proteção. Fora do corpo de Cristo, o anjo da morte vai chegar à sua casa, vai chegar à sua vida. Escute, amados. Por quê? Porque no corpo de Cristo tem o sangue de Jesus, que nos purifica e nos livra da morte e do inferno. E
Dentro do corpo, Deus proveu dons aos homens. Para quê? Para trazer edificação, para trazer sustento. Ou seja, a vida só prevalecerá dentro do corpo de Cristo. Por isso que nós temos falado tanto. Congreguem-se, congreguem-se, tenha revelação, tenha discernimento do corpo de Cristo. Tenham discernimento, abram-se os seus olhos, vejam a importância, a relevância que é fazer parte do corpo de Cristo. Muitas pessoas se intitulam cristãs, mas estão fora do corpo, operando, não passam de galhos secos. O galho não se sustenta se não estiver conectado ao tronco. Por isso Jesus, em João capítulo 15, diz: eu sou a videira verdadeira. Aquele que está conectado a mim produz fruto. Aquele que não está conectado a mim se seca e é lançado fora. Você está percebendo a importância? Por isso é que nós estamos falando dos dons. Por quê? Porque o que vai nos sustentar nesses dias de aflição que estamos para viver, porque o princípio da dores apenas está iniciando. Apenas está no seu esboço para dar o seu início. E já está difícil. Nesses dias, um homem, um pastor, eu não lembro qual cidade, foi preso. Foi levado de Camburão para a delegacia. E da delegacia ficou preso e foi levado diante de um juiz, uma juíza. E este homem, qual foi o seu crime? Seu crime foi estar pregando a palavra de Deus em praça pública. Por isso ele foi preso. Disseram que estavam causando desordem, porque as pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam chorando e as pessoas estavam recebendo a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E ele foi preso por perturbar a ordem. Escuta, escuta a igreja. Ele foi preso. E quando esteve diante da juíza, a juíza perguntou: o que o senhor tem para dar a sua defesa? E ele disse assim: eu não estava fazendo nada demais, eu estava usando o que a Constituição do meu país, o que a Constituição me garante, livre culto, e que o direito de ir e vir e de fazer. Afinal, estamos numa democracia, nós podemos falar o que nós pensamos e o que nós queremos, e eu falo daquilo que eu penso e daquilo que eu digo. A Constituição me garante, a lei me garante. Sabe o que aquela juíza respondeu para ele? Disse assim: a lei sou eu e eu sentencio o Senhor. E ele foi preso por pregar o Evangelho. Amados, no nosso país. Então nós precisamos, amados, vivemos tempos difíceis, onde as pessoas não têm mais a revelação das coisas de Deus. Por isso Deus está suscitando os dons dentro do corpo de Cristo. Por isso você precisa estar atento. Você precisa estar atento à revelação de cada dom para você se identificar e você ser um instrumento nas mãos de Deus para produzir essa edificação e sustentar na fé para que quando Jesus voltar possamos ser arrebatados com Ele. Quantos estão entendendo? Quantos podem me dizer amém? Aleluia! Profecia é um dos dons. O dom de profecia. O que é profecia? Profetizar é expressar palavras, é declarar palavras. Nossas palavras têm vida. Então, tudo que nós declaramos é uma profecia. É quando o Espírito Santo nos usa para falar à igreja. E aqui é muito importante nós termos esta revelação. A profecia tem sido mal utilizada por muitas pessoas que receberam o dom profético, porque profetizam para pessoas para benefício próprio. Escuta o que eu estou falando. E o que tem de profeta fazendo isso, o que tem de profeta
que se mete a ser pastor e não sabe o que fazer, não sabe como sustentar a igreja, acha que profetizando sustenta a igreja. Não, queridos. Porque a profecia é apenas uma coluna de 5 dentro da igreja. Então, amados, muitas pessoas usam o artifício profético e muitas vezes até manipulam. Por quê? Porque o espírito do homem, tá? O espírito de Deus está sujeito, o espírito profético está sujeita ao espírito do homem. Se você for cheio do Espírito Santo e você profetiza, então do que está cheio do teu coração vai ser profetizado. Mas se no teu coração não tem o Espírito de Deus, mas tem o espírito do engano, da manipulação e da mentira, então é essa mentira que vai ser profetizado para enganar. Não será nada mais, nada menos do que a voz da serpente que enfeitiça a mente e o coração das pessoas com um feitiço da pessoa ir dominando a outra pelo que ela diz. Então, aqui a questão profética é muito tênue, é muito criterioso, temos que ter muita revelação. Por isso que a Bíblia diz que toda profecia deve ser avaliada, deve ser julgada, para que tenha sua direção certa, para que tenha seu alinhamento certo, para que realmente possamos constatar que foi o Espírito de Deus que falou através da vida do profeta. Então, profetizar é expressar palavras. É quando o Espírito Santo usa para edificação da igreja. Amados, da igreja. Existe no meio do corpo, muitas vezes, palavras específicas. Sim, claro que existe. Claro. Mas sempre vem para edificar. Nunca vem para acusar. Nunca vem, eis que te digo, o Senhor diz que você tem que me dar um presente. O Senhor diz que você tem que me dar um carro. O Senhor diz que você tem que... E eu conheço tantas pessoas que se enriqueceram, queridos, escute, profetizando e tirando dinheiro das pessoas. Não tem nada a ver, queridos. A profecia é para edificação espiritual da igreja. Não deve ser confundidas com pregação. Não é pregação. Não é pregação. Embora existem muitos pregadores que durante a sua pregação, muitas vezes, são levados pelo Espírito de Deus a profetizar. Mas não é pregação. É algo que vem do Senhor. É uma percepção imediata que vem no coração e a pessoa solta aquela palavra. É por isso que muitas vezes, quando estamos profetizando, você tem que estar atento. Porque quando vem uma profecia, é como um raio que vem, pá! E você tem que aproveitar e tomar posse daquela palavra e selar aquela palavra como uma oferta no altar. Você não tem como selar uma palavra se não for por uma oferta diante do Senhor. Porque a oferta no altar valida aquela palavra revelada para operar e ser uma realidade na sua vida. Portanto, sempre que estamos profetizando, presta atenção, amados, porque há um poder sobrenatural na palavra profetizada. Não é, escute, profecia não é para predizer o futuro. Escute, não é para predizer o futuro, mas chama a atenção para viver o presente, alertando coisas do futuro, mas para viver no presente e preparar para viver aquele futuro. A palavra profética. Muitas vezes o profeta tem uma percepção espiritual, uma impressão espiritual do que irá acontecer. Então ele é usado para trazer uma alerta para a igreja.
Alerta, igreja. Por exemplo, uma profecia diz assim, Igreja de Cristo, atentai, porque virão dias difíceis. Portanto, estai no Espírito, andai no Espírito, andai no amor de Deus, congregai-vos, ofertar e, entende? Começa a trazer uma palavra de presente para preparar para o futuro. Isso é assim que funciona a palavra profética e é assim que deve funcionar. Não é para uma direção especial ou pessoal, digamos. Não é para dar direção pessoal. Não é. Por exemplo, existem denominações que usam, né, a profecia para profetizar quem vai casar com quem. Quem vai casar com quem? E nesse dia, os homens são sentados de um lado, as mulheres são do outro lado, e vai lá o profeta e diz, eis que o Senhor diz, fulano vai casar com ciclano, ciclano vai casar com fulano. E assim vai arranjando casamento através de profecia. Eu tive um amigo, o nome dele é Paulo, na cidade onde eu me criei, e ele fazia parte de uma igreja que tinha esse tipo de doutrina. Isso não existe na Bíblia, mas era a doutrina da igreja. E um dia ele, com 24 anos, foi profetizado casar com uma mulher de 44 anos. Ele 24 e ela 44. Uma mulher que já tinha filhos, uma mulher que já teve uma vida, né? Não era casada, mas já tinha filhos. Uma mulher que não tinha nem dentes, para você ter uma ideia. Eu conheci, amados, estou falando uma coisa que eu vi, que eu conheci. E ele vivia triste, frustrado, porque Deus tinha dado aquela mulher para ele. Foi casado por profecia. Amados, a profecia não tem essa função de dizer com quem você vai casar. Não, queridos. Não é para dar direção pessoal desse jeito. Sim, Deus nos dá uma direção através da profecia, sim, mas não desse tipo de direção. Amém, amados? Porque Deus respeita nosso livre-arbítrio. Quem escolhe a pessoa com quem nós vamos conviver somos nós. Somos nós, direcionados pelo Espírito de Deus, com uma certeza interior de que, sim, essa é a pessoa que Deus tem para a minha vida. Então, eu decido. Então, você que decide. Não é uma palavra profética que vem dizer, Deus está me dizendo que você tem que casar com fulano. Não, isso é manipulação. Isso é feitiçaria. Cuidado com isso. Cuidado. Diz assim, não é para dar direção pessoal. Em 1 Coríntios, capítulo 14, você depois pode ler todo o capítulo, tem esta orientação, e no versículo 1 a 3 diz assim, com respeito ao dom de línguas e profecias, porque muitas vezes você, através do dom de línguas, você também profetiza, mas daí tem que ter a revelação, tem que ter alguém que tem o discernimento para traduzir o dom de línguas, que nós já falamos. Diz, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Escute, todos os dons são importantes, mas procura mais o dom de profetizar, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. Ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios, ou seja, em línguas estranhas. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então aqui nós temos duas coisas importantes: o falar em línguas e o profetizar na língua original que nós falamos. Porque quando oramos em línguas,
estamos edificando nosso espírito, porque o nosso espírito ora a Deus. E só Deus entende a nossa oração em línguas. Não edifica ninguém a não ser a mim mesmo. E Paulo diz, então, busque não só o dom de línguas, mas busque também o dom de profetizar aos homens. Por quê? Porque através da profecia aos homens, você vai trazer edificação para exortar e para consolar. E como nunca, nós vamos precisar nesses dias difíceis, palavras de edificação, palavras de exortação, palavras de consolação, porque virão muitas tribulações, virão muitas situações, muitas lutas. Queridos, por isso que Paulo diz, assim como virão as lutas, diz, a glória que vem por causa dessas lutas não é nada comparada com essas tribulações que nós estamos vivendo. Por que ele diz isso? Porque virá uma grande consolação da parte de Deus. Porque as lutas serão acirradas, serão muitas. Por isso nós estamos já alertando, alguns anos, pregando uma palavra dura, difícil, de confronto com o pecado. Por quê, amados? Porque o pecado virá para cima, para matar, para furtar e para destruir as nossas vidas. Mas todos aqueles que estiverem firmes, com a vida no Espírito, andando alinhados, aprumados com o Espírito de Deus, serão preservados. Serão preservados. Serão preservados. E no meio de tanta luta, tanta aflição, aquele que tem sua empresa vai ter o seu negócio prosperado, aquele que tem seu emprego vai ter promoções, aquele que tem seu trabalho, Deus vai fazer girar, Deus vai fazer prosperar a obra das suas mãos, mesmo em dias turbulentos, tempestuosos, onde os raios caem para tudo que é lado, mas diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É ali que nós experimentaremos o cuidado de Deus. É ali que nós experimentaremos. Por isso Deus está dizendo, busque o dom da profecia. Para quê? Para que você seja um instrumento para trazer edificação, para trazer exortação e para trazer consolação ao corpo de Cristo. Por isso precisamos estar em corporativos. Nós fomos feitos para viver corporativamente, não para viver isoladamente. Amém, queridos? Nós vamos parar por aqui, porque o nosso tempo já se foi, mas de todas as maneiras, nós vamos dar sequência a esse estudo que tanto nos edifica. Amém, amados? Amém? Nós temos apenas 2 minutos, mas vamos prosseguir falando sobre ainda 1 de Coríntios capítulo 14. Inclusive, se você quiser ler, reler, já orar, para que quando nós estejamos falando a respeito disso, você já tenha a revelação e a ciência desta passagem poderosa que o apóstolo Paulo nos ensina com respeito aos dons. Vamos orar. Pai, eu abençoo a vida dos teus servos nesta manhã. Muito obrigado por cada uma destas pessoas que se estão expondo a este tempo de oração, a este tempo de leitura da tua palavra, a este tempo da exposição, Senhor Deus. Aguça os dons do Espírito em nossa vida e que possamos descobrir como nós podemos ser instrumentos para, Senhor Deus, ser instrumentos de edificação, ser instrumento de exortação e de consolação. Ajuda-nos a buscar este dom da profecia, encontrar, praticar e estabelecer em nossa vida, para que em todos os momentos que nós enfrentamos nesta vida, nós tenhamos palavras de exortação, palavras de edificação e palavras de consolação para todos aqueles que fazem parte, Senhor, da nossa família espiritual. Senhor, nós oramos agradecidos a Ti. Selamos esta palavra agora, Pai, no Espírito, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada um deles um dia sobrenatural, um dia de muita produção, um dia, Senhor Deus, de muita
de resultados positivos, de resultados financeiros extraordinários em seus negócios. Hoje é o dia de cura. Pai, nós oramos abençoando o culto desta noite, para que, Senhor, o Senhor se revele como Deus El Shaddai, como Deus Jeová Rafá, como Jeová Tsekenu Yahvé, como Deus da nossa justiça, da nossa paz, como o Senhor dos senhores e como Deus que cura, como Deus que restaura. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Senhor, e amém. Amém, amados? Receba esta impartição, receba esta palavra nesta manhã e não esqueça, amados, leve, vamos encher a igreja nesta noite com pessoas que precisam de salvação e precisam de cura. Deus está nos conduzindo nesta noite para um tempo de cura. Nós vamos orar por cura nesta noite. Amém, amados? Vá preparado, porque certamente Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Nós vamos experimentar e vamos testemunhar do poder de Deus nesta noite. Amém? A mensagem diz: curados ou não? Depende muito da sua fé. Se você tem fé, então eu espero você nessa noite, em nome de Jesus. Até lá, queridos. Um bom dia a todos.